Olá, olá, bom dia, turma. Tudo bem, meu querido sétimo ano? Estamos de volta aqui e vamos então dar continuidade aos nossos estudos hoje falando sobre adjunto adnominal, tá? Vamos relembrar essa matéria, vamos fazer alguns exercícios, prepara o seu material, pega seu caderno, pega seu livro, tá? E vem comigo aí para a gente poder continuar os nossos estudos, beleza? Então deixa eu preparar aqui. Vamos lá. Eu trouxe alguns exercícios, eu vou comentar também, vou falar sobre o conceito, né? Trouxe alguns textos também, acho que tem dois textos aqui, tá? Pra gente ler e identificar então o adjunto adnominal presente nas orações. Lembrando que adjunto adnominal é a função sintática de algumas classes gramaticais na oração. Então presta atenção comigo aqui nessas orações, em que você vai ter que destacar o adjunto adnominal, tá? Vamos relembrar então. Eu tenho aqui nas orações: aquela era uma menina feliz. Meu pai gosta de doce de leite. O livro está esgotado. Esta quinta promete chuva. Vamos lá, gente. Adjunto adnominal são aquelas palavrinhas que acompanham o substantivo, tá? Então, eles podem determinar o substantivo, podem caracterizar o substantivo, ok? São as classes gramaticais que estão ali ao redor, em volta do substantivo. Pode ser um pronome, pode ser um numeral, pode ser um artigo, tá? Então vamos identificar, que aí conforme a gente for fazendo o exercício, você vai lembrar, com certeza, tá? Bom, na oração da letra A, aquela era uma menina feliz, ele quer que você destaque o adjunto adnominal. Então, o que você vai fazer? Você vai escrever aí no seu caderno quais são as palavrinhas, né, que exercem a função, tá? Na letra A, nós temos, por exemplo, deixa eu clicar aqui, feliz. Então, olha só, aquela era o verbo, né? Uma menina feliz. Então, nós temos aqui feliz, tá? Uma é o artigo, né? Artigo indefinido, que também acompanha menina. Então, uma também pode ser mencionado aqui como adjunto adnominal, tá legal? Na letra B, meu pai gosta de doce de leite, olha só. Meu pai, ele gosta de quê? De doce. Mas é de qualquer doce? Não. Então, de leite aqui tá o quê? Caracterizando esse doce. Então, de leite é o adjunto adnominal. Se refere ao substantivo doce, tá? Aqui em cima, o feliz, se referindo ao substantivo menina. Aqui, na letra C, o livro está esgotado. Qual é o substantivo aqui, gente? Livro, né? Então, você tem aqui, ó, o. O é um artigo. Então, o, classe gramatical artigo, exercendo a função de adjunto adnominal, tá? Por quê? Porque ele está aqui, ó, determinando aqui o substantivo livro, ok? Nessa letra B, você também poderia destacar o meu, né? Que é um pronome possessivo. Meu pai. Pai é substantivo. Então, meu também funcionaria como adjunto adnominal. Tá legal? Vamos então para a oração da letra D. Esta quinta promete chuva. Quinta aqui é o substantivo, né? Nós temos então esta como adjunto adnominal, tá? E é isso. Vamos então fazer a anotação sobre o conceito. É importante a gente ter o conceito aí anotado, né? Para que você possa estar relembrando e voltando sempre nessas anotações, tá? Então vamos lá. Adjunto adnominal é o termo que determina, especifica ou explica um substantivo, tá? Como eu já havia falado. Então, ele determina, especifica ou explica, ok? O adjunto adnominal, ele possui função adjetiva na oração, né? A qual ela pode ser desempenhada por... Aí você tem adjetivos, locuções adjetivas, artigos, pronomes adjetivos, como foi lá o caso do meu, né? Numerais, tá? Então, assim,
essas classes gramaticais aí vão acompanhar os substantivos e serão reconhecidas como adjunto adnominal, tá certo? Adjunto significa estar junto, né? Junto de. E adnominal é se referindo junto do nome. Que nome é esse? Substantivo, tá? Vamos lá. Nessa parte aqui eu trouxe o textozinho aí do dia do Saci. É uma curiosidade interessante. E a partir dele a gente vai fazer o exercício, tá? Então, leia aqui comigo. Você sabia que aqui no Brasil, no dia 31 de outubro, em vez de bruxas, abóboras e travessuras, características do dia do Halloween, comemoramos o dia do Saci? De gorro vermelho, uma perna só e cachimbo na boca, o Saci é famoso por aprontar com todo mundo. Suas travessuras favoritas são assustar os viajantes, esconder os objetos e dar um nó na crina dos cavalos. A história do Saci tem duas versões. A primeira diz que o menino nasceu com os indígenas e era um protetor das florestas. Nada de uma perna só ou de cachimbo. A história foi incorporada pelos africanos, que chegaram ao Brasil no início da colonização. E a lenda deu nova roupagem ao personagem e o menino virou o Saci que conhecemos. Na literatura, Monteiro Lobato foi o primeiro a resgatar o mito com a turma do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Tá? Então, todo mundo lembra aí da figura, né, lendária do Saci. Então, vamos lá. Você vai identificar a frase em que o termo destacado é um adjunto adnominal. Então, vamos praticar? Lembra que eu falei? Quem exerce função de adjunto adnominal? Adjetivos, né? Pronomes, artigos. Então, é isso que você tem que procurar aí. No caso, as três orações já estão com uma palavrinha sublinhada. Então, fica mais fácil. Você só vai identificar e marcar um X ou escrever, no seu caso, aí no caderno, tá? Então, o Saci é famoso por aprontar com todo mundo, e era um protetor das florestas, ou a lenda deu nova roupagem ao personagem. Olha só, lembra que eu falei que o adjunto adnominal acompanha o substantivo? Então, você pode reparar que na primeira, a característica ali famoso está vindo depois do verbo, então não é a primeira. Na segunda, e era um protetor das florestas. Também não é a segunda. E na terceira, deu o que, gente? Nova. Nova é característica, é adjetivo. Roupagem é o substantivo. Então, nós temos aí essa oração em que o termo nova destacado é um adjunto adnominal, tá? É só você ficar atento ao substantivo e o que tiver ao lado do substantivo, tá ok? Na segunda não é, porque protetor está funcionando ali como substantivo, tá? Então vamos lá, vamos seguindo aí. De gorro vermelho, uma perna só, fecha aspas. O adjunto adnominal vermelho, olha só. Caracteriza o substantivo gorro, determina o substantivo gorro ou explica o substantivo gorro. E aí, o que você acha? Lembra que vermelho é um adjetivo, né? Se ele é um adjetivo, então ele está o quê, gente? Caracterizando, ok? Muito bem, caracterizando, tá? É isso aí. Ele caracteriza o substantivo, beleza? Muito bem. Podemos passar para a próxima? Viu como não é difícil, né? Dá pra gente identificar, tá? Então vamos lá. O primeiro parágrafo do texto contém um adjunto adnominal que exprime a ideia de posse, pede para você localizar. Será que você lembra? Vamos voltar lá então no primeiro parágrafo? Veja bem o que é para fazer, ó. Você vai identificar ou localizar o adjunto adnominal que exprime a ideia de posse, né? Lá no primeiro parágrafo. Vamos ver? Aqui.
Você sabia que aqui no Brasil, em vez de bruxos, abóboras, característico do dia do Halloween, comemorando o dia do Saci. De cor vermelho, perna só, cachimbo na boca. Saci é famoso por aprontar com todo mundo. Suas travessuras favoritas são... Ah, encontrou, gente? Encontrou aqui? Então vamos voltar lá para ver se a gente deu a resposta certa. Vamos ver. Tcharam! Muito bem, o adjunto adnominal suas exprime a ideia de posse, tá? É isso aí. Viu só como é importante voltar no texto, né? A gente sempre precisa, quando tiver prova, tiver texto, interpretação, quando o enunciado estiver falando lá no primeiro, lá no segundo parágrafo, então volta lá que com certeza você vai encontrar a resposta, tá bom? Vamos seguindo então. Na passagem, a primeira diz que o menino nasceu com os indígenas. Olha só, esse adjunto adnominal primeira, lembra que eu falei que numeral também pode ser adjunto adnominal? Sim, primeira, né? Número ordinal, tá? Então, primeira se refere a algum substantivo, né? Qual é o substantivo? A história, a versão ou a lenda? E aí você também deve voltar lá para poder tirar a sua dúvida, tá? Eu não vou voltar novamente, mas aqui eu já consigo lembrar e eu acredito que você também. Quando ele diz assim, ó, a primeira diz que o menino nasceu com os indígenas. A primeira o quê, gente? Versão, né? Lembra que ele estava falando das histórias, das lendas? A primeira lenda diz isso, a segunda, né? Então essa aí se refere à versão, ok? Muito bem, então confirmou, né? Primeira, numeral ordinal, funcionando aí como adjunto adnominal. Por quê? Porque ele se refere ao substantivo versão. Tá legal? Deu para entender? Beleza? Então vamos lá. Próxima atividade. Não deixa de copiar, de fazer os exercícios, de escrever, né? De anotar. Tá? De repente você não precisa copiar tudo bem, mas você pode anotar como observações, como lembretes, entendeu? Isso tudo faz parte aí do estudo, tá? Então vamos lá. Bom, a gente fala muito, né? Então eu tenho que estar sempre bebendo uma aguinha aqui para a garganta poder funcionar legal para vocês. Vamos lá. Identifique a alternativa em que todos os termos destacados têm a função de adjunto adnominal. Ah, então presta atenção aqui, porque olha só, você vai reparar que nas orações algumas palavras estão em cores diferentes, correto? Então são as palavras que estão em destaque, tá? Só que nem todas têm função de adjunto adnominal. E o seu trabalho aqui, a sua função aqui é justamente identificar. Existe uma única alternativa aí em que ela está correta, em que todas as palavras, no caso diferenciadas, exercem função de adjunto adnominal, tá? Então vamos lá, vamos tentar identificar? Lembrando, né, que o adjunto adnominal, ele acompanha o substantivo, ok? Anote isso aí para não esquecer. Então vamos lá. As funcionárias estavam absolutamente impossibilitadas de reagir. Letra B. Traga-o até aqui, com todas as bagagens. Belíssimas gravuras foram vendidas por eles. Olha lá. Você pode encontrar assim, belíssimas mas e o eles? Não é. Então, entendeu? Então tem que ser todas as palavras da oração, tá? Vamos lá. Eles chegaram muito tarde e jantaram sozinhos. Os pareceres dos técnicos lhe foram plenamente favoráveis. Então, gente, quem disse que a correta é a letra acertou. Nós temos aqui, ó, os como artigo, acompanhando o substantivo pareceres, tá vendo? Dos técnicos, né? Nós temos uma locução aqui, tá? Também se referindo, né, aos pareceres de quem? Dos técnicos, ok? Então,
Todas as palavras aqui diferenciadas em sua cor têm a função de adjunto adnominal. Viu só? Deu para perceber? É só você manter a atenção no substantivo, tá? Você encontra o substantivo e observa as palavras que estão ao lado dele, tá? Ó, aqui é verbo, não é, né? Aqui tarde é adjunto adverbial. Aí assim vai. Aí aqui gravuras é substantivo, belíssimas, tudo bem. Adjunto adnominal, mas o eles não é. Entendeu? Então a ideia é você ir trabalhando a questão da classe gramatical, reconhecendo, né? Tá? Isso aí. Viu? Lembra que eu falei nas aulas passadas? Eu acho que eu já comentei isso. Não adianta você estudar hoje achando que, estudo isso, faço a prova, acabou, esqueço. Não. Né? É preciso você levar todo o conhecimento, toda a aprendizagem para os próximos conteúdos, tá? Principalmente quando a gente fala em função sintática, que a gente vai precisar reconhecer todas as outras classes gramaticais. E aí você tem que lembrar, né? Já que você já estudou, entendeu? Tá bom, gente? Então é sempre bom você estar revendo classe gramatical, fazendo a tabelinha das classes gramaticais, tá? Isso aí também é muito importante para o seu estudo. Então vamos lá. No último período do texto, um A, repara que o Azinho tá entre aspas, tá? Ele funciona como adjunto adnominal. Aí aqui, ó, assinale. Na literatura, Monteiro Lobato foi o primeiro a resgatar. Omito com a turma do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E aí, qual das duas você marcaria esse Azinho sendo um adjunto adnominal? Na literatura, Monteiro Lobato foi o primeiro a resgatar, né? Então, nós temos aí um Azinho funcionando como adjunto adnominal, tá? E no próximo exercício, nós teremos aqui também palavras que estão grifadas, tá? O adjunto adnominal foi grifado. Só que pode ser que ela esteja grifada errada, então você vai ter que identificar qual delas é a correta, tá? Então vamos lá. O professor de matemática recebeu o prêmio, aí grifaram o professor. Olha só, ele quer o adjunto adnominal. Então, professor, ele é o substantivo, não era para estar grifado, correto? Então vamos lá. B. O professor de matemática recebeu o prêmio. C. O professor de matemática, tudo grifado, tá vendo? Recebeu o prêmio. D. O professor de matemática recebeu o prêmio, tudo grifado. E letra E. O professor de matemática recebeu o prêmio. E aí, gente, ele quer que você marque a oração em que o adjunto adnominal foi grifado. Somente o adjunto adnominal, ou seja, aquela palavrinha, aquela classe gramatical que está acompanhando o substantivo. Então, você marcaria qual? Muito bem, quem falou a letra B, né? Então, olha só, D, matemática, nós temos uma locução aqui, tá? Professor substantivo. Ele poderia ter sublinhado o também, né? Como artigo, tá? Mas entre essas aqui, a que está correta é a letra B, porque houve aí o destaque, né, o sublinhado na expressão aí, na locução de matemática, tá? Então, vamos seguindo. Trouxe aqui um outro texto, né, rapidinho também, outra curiosidade aí, muito legal esses textos menores para a gente poder conhecer, né, assuntos aí diversos, tá? E esse fala das propriedades medicinais das árvores. Olha que interessante, né? As árvores, as plantas, elas trazem propriedades medicinais, né? Então, nem sempre a gente precisa apelar logo para medicamentos fortes. De repente, um chazinho, uma erva, né? Pode ajudar, tá? Mas vamos ler o texto para a gente entender. Aí diz assim: uma grande bênção trazida pelas árvores para as nossas vidas são os remédios, não apenas das frutas e flores, mas também das folhas, raízes e do tronco. São retirados óleos, resinas, gomas, essências, mel e substâncias medicinais para a fabricação de uma infinidade de remédios para curar as doenças da humanidade e dos animais.
Muitos problemas de saúde podem ser atenuados ou até curados com as frutas que estão ao nosso alcance. Mas lembre-se, é preciso sempre buscar orientações médicas, tá? Isso é fato, né? Então, assim, vem aí uma curiosidade muito legal saber, mas a gente não pode deixar, né, de consultar sempre a medicina, tá? Os médicos. Então, vamos lá, gente. As propriedades medicinais das árvores. Repara que o que está sublinhado aqui é a palavra medicinais, correto? Então, o adjunto adnominal destacado, né, essa palavrinha aí, medicinais, desempenha a função de quê? Diz aí. Ele está explicando as propriedades, ele está caracterizando as propriedades ou ele está complementando as propriedades? O que você acha? Pensa um pouquinho. Vamos lá, resposta? Muito bem, se você disse, né, que está caracterizando, tá? Então é isso aí. Propriedades, substantivo, medicinais, caracteriza. As também é um artigo, né, definido que também acompanha aí o substantivo, tá? Muito bem. Na questão 2, na passagem, uma grande bênção trazida pelas árvores para as nossas vidas são os remédios. O adjunto adnominal nossas, repara que nossas, né, é um pronome possessivo, ok? Lembra que eu falei que os pronomes também podem exercer função sintática de adjunto adnominal? Sim, né? Porque eles podem estar acompanhando ou substituindo, né, o nome, tá? Então vamos lá. Esse nossas aí, ele indica pra gente o quê? Posse, lugar, intensidade. E aí? Fácil, né, gente? Qual que você vai marcar com certeza? Posse. Muito bem, né? Posse, porque é um pronome possessivo. Na oração, uma grande bênção trazida pelas árvores para as nossas vidas, né? Então, as vidas que nos pertencem, né? São nossas. Ele funciona como adjunto adnominal e é um pronome possessivo, tá? Muito bem. Vamos para a próxima questão. E aí, gente, não esquece, né? Eu tô correndo, assim, eu não tô correndo modo de falar, né? Eu tô explicando, tô fazendo com você, mas a ideia é que você possa parar o vídeo para você copiar, né, ou colocar as respostas. Não deixe de fazer as atividades, tá? Não fique só esperando a resposta, entendeu? O importante aqui é você exercitar. O importante é você manter todas as atividades no seu caderno, ok? Tá? Então, se for necessário, pausa o vídeo, faz, depois confere, né, se bate com a resposta, entendeu? Tá bom? Não fica só como um espectador, né, e aí não faz a sua parte, chega na hora da prova, não sabe desenvolver sozinho, por quê? Porque muitas das vezes ficou só ouvindo a videoaula, tá? Então é importante você praticar. A gente aprende quando pratica, ok? Eu vou estar sempre aí dando esses toques, chamando a atenção de vocês, relembrando, né, que é preciso praticar. Tá legal, gente? Então vamos lá. Olha a próxima atividade. Já tá terminando, tá? Já já a gente vai finalizar. Mas é importante você manter tudo isso anotado, né? Os lembretes, as atividades, tá? Então vamos lá. Não vou ficar sendo chata aqui falando muito tempo, não. Olha só, na frase, muitos problemas de saúde podem ser atenuados, né? Repara que a palavra sublinhada aí é muitos, né? Esse adjunto adnominal grifado, ele define, ele indefine ou ele especifica? Lembra que na aula lá dos pronomes nós falamos, né, dele? E aí? Muitos problemas de saúde. Problemas é o substantivo. Então, quer dizer que o muitos, tcharam, indefine, né? Porque muitos problemas, nossa,
A gente não tem a ideia certa, a quantidade certa, né? Tá? É isso aí. Pronome indefinido, né? Muito bem. Olha a próxima questão. No segmento, abre aspas, é preciso sempre buscar orientações médicas, fecha aspas. Um termo, ele funciona como adjunto adnominal. Qual é, então, o termo? Quando a gente fala termo, a gente está se referindo à palavra, né? Qual é o elemento? Qual é o termo? Qual é a palavra que funciona aí como adjunto adnominal? É a palavra sempre? É a palavra orientações? É a palavra médicas? Qual seria a palavra? Qual que você marcaria? Qual é aquela que funciona como adjunto adnominal? E aí, médicas, né? Aqui, ó, é preciso sempre buscar orientações. Que tipo de orientações? Médicas. As orientações são substantivos, tá? Muito bem. Vamos lá, fechando aqui na nossa as últimas atividades desse slide. Na oração, o adjunto adnominal, ele exerce função essencial, complementar ou acessória? Ah, isso é importante, gente. Pensa aí comigo. O adjunto adnominal numa oração, ele é aquela palavra que é essencial, que não pode faltar, ou ele só complementa, ou ele é um acessório. E a gente sabe que acessório não é obrigatório. E aí? O adjunto adnominal, ele é um acessório. Ele é um acessório, tá? Eu posso falar a bela menina chegou, como eu posso só falar a menina chegou, né? Então, o bela foi retirado ou colocado, ele é um acessório, é um adjetivo, tá ok? Próximo exercício. Identifique os adjuntos adnominais das orações abaixo. Então, agora, depois de tudo isso que a gente já viu, já falou e já fez, com certeza aqui você vai conseguir identificar com mais facilidade, né? E aí, você pode ir escrevendo no seu caderninho, letra A, e coloca só os adjuntos adnominais. No caso aqui, eu circulei, tá? Então, vamos lá na primeira oração. Os professores da escola estão de férias. Nós temos, então, como adjuntos adnominais, os e da escola. Repara que o substantivo aí são o quê? Professores. E como eu falei, né? O adjunto adnominal, ele está o quê? Ao lado aí, em torno do substantivo, tá? Vamos para a letra B? Todos os livros, ó, livro substantivo, foram catalogados. Então, nós temos aqui todos os, tá? Letra C, a menina feliz chegou. Então, nós temos a menina, como ela chegou? Feliz, né? Muito bem. Na letra D, alguns professores estão em greve. Então, professores a gente sabe que é o substantivo. Qual é o adjunto adnominal? Alguns, né? Muito bem. E na letra E, acabei clicando antes, beijo é o substantivo, o primeiro aqui é o adjunto adnominal, tá, gente? Muito bem. Então, deixa eu voltar aqui para me despedir de você. E é isso. Faça, então, todas essas atividades, tá? Não deixe de fazer nenhuma delas, porque todas são importantes. É o seu momento de praticar, de verificar o quanto você tem assimilado ao longo dos nossos estudos. Tá legal? Fica com Deus, um grande beijo e a gente se vê numa próxima videoaula, tá? Tchau, tchau!